3, versículo 1, está escrito assim: Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios que o Senhor lançara de diante dos filhos de Israel. Amém, igreja? Você crê na palavra de Deus? Então vamos aplaudir esta palavra poderosa. Vamos louvar a Deus por ter enviado a sua palavra. E vamos glorificar a Deus. Abra a boca, diga glória a Deus. Você que está ouvindo pela rádio, também abra a boca e dê glória a Deus. Glorifique a Deus. Igreja, vamos fazer um grande louvor agora. Vamos dar a melhor salva de palmas para a palavra de Deus. Pai querido, teu povo está te glorificando, te aplaudindo e te bendizendo. Recebe este louvor agora e derrame as suas bênçãos sobre a vida ou as vidas de cada pessoa que estiver te glorificando. Derrame a tua virtude, derrame o teu poder agora. Pai querido, vem falar com este povo, vem falar com cada pessoa que está aqui na igreja, vem falar com a pessoa que está ouvindo pela rádio. Use a boca do pregador agora, envie a tua palavra e que ela vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome do Senhor Jesus, diga amém, Jesus. Poder sentar, igreja. Este rei de Israel, que começou a reinar com 12 anos de idade, vai reinar durante 55 anos em Jerusalém e depois vai morrer. Quer dizer que ele vai morrer com 67 anos de idade. E dos 67 anos de idade que ele vai viver, ele vai aproveitar a maior parte do tempo para fazer só coisas que desagradam a Deus. Ele, de imediato, começou a fazer tudo ao contrário do que o pai dele tinha ensinado. O pai dele era rei, era um rei bom, justo. O seu pai chamava-se Ezequias, foi um bom rei. Mas Manassés, o seu filho, depois que o pai morreu, ele vai reinar durante 10 anos junto com o pai, vai ser corregente com o seu pai, o rei Ezequias. Mas depois que o seu pai morre, ele se torna um rei destrambelhado. Começa a fazer tudo ao contrário do que devia fazer, ao contrário de tudo aquilo que o seu pai, que foi um bom rei, lhe havia ensinado. Que ele começa a fazer as coisas más aos olhos de Deus e muitas abominações. Quando você lê na Bíblia o que é abominável a Deus, repugnante a Deus, você precisa observar o que é para não fazer as coisas que provocam a ira de Deus. Manassés conhecia a palavra, mas ele não está nem aí e começa a fazer tudo que aborrece a Deus. Vamos ver quais eram os pecados de Manassés. Eu elenquei aqui, nessa leitura que nós vamos fazer agora, os 13 pecados de Manassés. Os 13 pecados que ele cometia, pecados gravíssimos, que eram considerados abominações ao Senhor Deus. Então vamos continuar a leitura a partir do versículo 3. Olha o que Manassés fez. Tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, tinha derribado. Esses altos eram lugares elevados, geralmente montes, onde as pessoas que não tinham Deus faziam oferendas a deuses estranhos. Então, nos lugares altos, nos montes, Manassés começou a fazer altares para outras divindades e começou a fazer trabalhos de oferendas nos altos, nos lugares altos. Ele tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, tinha derribado. Poxa, o pai dele tinha derribado porque não era de Deus. Ele foi lá e reconstruiu aquilo que não era de Deus. Continuando, e levantou altares a Baalins
Baalins são pequenas estatuetas de um deus chamado Baal. Ele começou a fazer altares para os Baalins, porque existiam diversos Baais. E os Baalins eram imagens pequenas que ele resolveu reverenciar. E levantou altares a Baalins e fez bosques. Nesses bosques, o rei Manassés fazia os mesmos trabalhos que os macumbeiros fazem no meio da mata. Naquela mata fechada, naquela mata virgem, ele fazia sacrifícios. Olha só o que ele foi fazendo. Quarta coisa, e prostrou-se diante de todo o exército dos céus e o serviu. Ele começou a adorar o sol, a lua, as estrelas, os planetas, achando que os astros eram divindades com poderes para influir nos destinos de uma pessoa humana. Então ele começou a buscar também o favor dos astros, os exércitos dos céus, e passou a servir aqueles astros como se fossem divindades. Versículo 4. A quinta coisa errada, o quinto pecado de Manassés: e edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém estará o meu nome eternamente. Então, além dele já ter feito altares para imagens, para ídolos, para deuses pagãos, nos lugares altos, nos montes e nas matas, ele, não contente, entrou na casa do Senhor, a casa do Deus invisível, que não tem nenhum ídolo, nenhuma imagem, e ali ele começou a fazer altares para aquelas divindades. Versículo 5 diz: e edificou altares a todo o exército dos céus, em ambos os pátios da casa do Senhor. Além dele ter feito dentro da casa do Senhor altares para colocar imagens, ele foi lá no pátio do lado de fora e também fez altares e colocou imagens. Olha, imagina só o que ele está fazendo. É isso que é abominação para Deus. Ele colocou nos dois pátios da casa do Senhor. Versículo 6 mostra o sétimo pecado de Manassés. Fez ele também passar os seus filhos pelo fogo, no vale do filho de Inom. Ele, para conseguir o favor dos deuses, ele pegou seus filhos e queimou a fogo, sacrifício humano. Olha o pecado que ele começou a fazer, e dando exemplo para a nação. Fez também passar os seus filhos pelo fogo. Ele não queimou um só, não. Ele fez de oferenda para os deuses estranhos. Ele fez várias oferendas humanas. Sacrificou no fogo os próprios filhos nesse vale aí do filho de Inom. O oitavo pecado do rei Manassés, que conhecia a palavra, hein? E usou de adivinhações e de agouros e de feitiçarias. Sabe como que o Manassés fazia para adivinhar as coisas? Pegava miúdos de animais, abria o ventre dos animais e pela posição das tripas, dos miúdos, ele fazia adivinhações, ele mesmo. Ele olhava para as nuvens assim e fazia adivinhações, fazia agouros. Agouros são predições. Às vezes a pessoa quer fazer um agouro bom, não é só mau agouro que existe, tem bom agouro. Ele queria fazer predições, olhando o movimento das nuvens. Pelo voo dos pássaros, ele queria fazer agouro, fazer predições. Então, ele começou a praticar essas coisas. E além dele mesmo fazer adivinhações, agouros e feitiçarias, o 11º pecado de Manassés: consultou adivinhos e encantadores. Lá no Oriente tem aqueles encantadores que colocam um cesto com serpente
e fica tocando uma flauta e a serpente se levanta encantada. Então eles se atribuem poderes espetaculares, e o rei Manassés começou a consultar inclusive encantadores, além de feiticeiros. Olha só, e fez muitíssimo mal aos olhos do Senhor para o provocar a ira. Atenção, igreja, Deus não mudou. Ele fez muitíssimo mal para provocar a ira do Senhor. Estas coisas que nós lemos aqui, que o rei Manassés praticava, tem muita gente praticando hoje em dia. E alguém pode dizer assim: pastor, liberdade de culto. Cada um faz o que quer, cada um tem a religião que quer. Agora a pessoa não se iluda achando que é de Deus. Fazer consulta para os astros, consultar horóscopo, fazer adivinhação, consultar cartomante, consultar adivinhos, tentar prever o futuro. Você tome muito cuidado, porque quando chega no final do ano, aparecem aí em todos os jornais, televisões, pessoas fazendo predições para o ano novo. E você fica todo interessado, deixa eu ver se o ano novo vai ser bom ou mal. E você pensa que está fazendo uma coisa inocente, mas está provocando a ira de Deus, porque essas coisas provocam a ira de Deus. Ele fez tudo isso, e olha mais ainda, o 13º pecado de Manassés. Também pôs uma imagem esculpida, o ídolo que tinha feito na casa de Deus, da qual Deus tinha dito a Davi e a Salomão seu filho: nesta casa em Jerusalém, que escolhi em todas as tribos de Israel, porei eu o meu nome para sempre, e nunca mais removerei o pé de Israel da terra que destinei a vossos pais, contanto que tenham cuidado de fazer tudo o que eu lhes ordenei, conforme toda a lei e estatutos e juízos dados pelas mãos de Moisés. Quer dizer que Deus prometeu que ele estaria ali abençoando o povo se as pessoas observassem a sua palavra, a palavra que ele revelou através de Moisés. Porque essa era aquela Bíblia da época. Deus queria que as pessoas obedecessem a Bíblia daquela época, a palavra que ele tinha dado a Moisés. Só que o povo está fazendo tudo ao contrário, inclusive influenciado pelo rei, o povo está adotando aquelas práticas que não agradam a Deus. Veja o versículo 9. Que Manassés, o rei Manassés, tanto fez errar a Judá e aos moradores de Jerusalém, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Quer dizer que o povo viu o rei fazendo todas aquelas coisas. O povo achou: então não tem problema nenhum. Nós podemos também adorar o sol, a luz, planetas, as estrelas. Nós podemos consultar os adivinhos, os encantadores. Nós podemos fazer feitiçarias. Nós podemos fazer agouros. Nós podemos desenvolver um poder sobrenatural para o ocultismo, para fazer predições. O povo começou a praticar todas aquelas coisas. E quando o rei Manassés começou a queimar os filhos no fogo, fazendo sacrifícios humanos para agradar os falsos deuses, o povo falou: então também vou queimar meus filhos, oferecendo para o deus Baal, para Moloque, e começaram a oferecer crianças em sacrifícios a deuses estranhos. Mas tudo era um pacote, era um monte de coisa errada que o rei fazia e que o povo começou a praticar também. Olha só, todo mundo foi se desviando. Eu quero que você veja que Manassés tinha esta Bíblia que você tem, e como o pai dele era um homem temente, que tinha feito uma purificação em Israel, que tinha proibido todas estas práticas, o Manassés sabia que aquilo era errado, mas mesmo assim ele fazia. E o povo sabia que era errado, mas mesmo assim fazia. Só que a palavra de Deus estava lá para eles verem e testemunhando contra eles. Livro de Êxodo, capítulo 20. Eu quero que você acompanhe comigo, porque eu vou ler alguns trechos agora.
para você ver que estas coisas são proibidas por Deus. Livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 3, Deus diz assim: não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, se ajoelhar na frente de uma imagem esculpida, seja de quem for, é abominação para Deus. Outra leitura que eu quero fazer com você, no livro de Deuteronômio, capítulo 4, versículo 15. Deuteronômio, é importante que você acompanhe e leia, quero que você marque, inclusive, estas passagens bíblicas, porque você vai ver aquilo que é abominação a Deus. Acharam? Está escrito assim: guardai, pois, com diligência a vossa alma, pois semelhança nenhuma vistes no dia em que o Senhor vosso Deus em Horebe falou convosco do meio do fogo. Primeira vez que Deus apareceu lá para Moisés, Moisés olhou para Deus e só viu uma chama queimando num pé de sarça, um fogo que nunca se apagava e a sarça não se consumia. Ninguém viu uma figura, não viram semelhança de coisa alguma, para que não vos corrompais e vos façais alguma escultura, semelhança de imagem, figura de macho ou de fêmea, figura de algum animal que haja na terra, figura de alguma ave alígera que voa pelos céus, figura de algum animal que anda de rastros sobre a terra, figura de algum peixe que esteja nas águas debaixo da terra. E não levantes os teus olhos aos céus e vejas o sol e a lua e as estrelas, todo o exército dos céus, e sejas impelido a que te inclines perante eles e sirvas àqueles que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus. Deus está dizendo: olha, idiotice vocês adorarem os planetas, os astros, idiotice vocês fazerem uma imagem, um ídolo e se prostrarem diante daquela escultura. Deus está dizendo: guardai, pois, com diligência a vossa alma. A pessoa que pratica essas coisas está pondo a sua alma a perder, porque para guardar a sua alma não pode praticar essas coisas. E mais uma leitura que eu quero fazer em Deuteronômio, no capítulo 18 agora, a partir do versículo 10. Está escrito assim: entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo o seu filho ou sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador de encantamentos, nem quem consulte um espírito adivinhante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por estas abominações o Senhor teu Deus as lança fora de diante de ti. Perfeito serás como o Senhor teu Deus. Amém, igreja? Então não adianta fazer ou praticar estas coisas, é abominação. O país aceita, o país é livre. Se aparecer alguém querendo adorar o diabo, fica à vontade. Se aparecer alguém querendo abrir uma igreja para reverenciar Satanás, a lei do Brasil garante à pessoa o direito de fazer isso, se ela quer. Mas a palavra não mudou. Estas coisas são abominação ao Senhor Deus. Consultar os mortos, consultar espírito adivinhante. A pessoa que faz estas coisas está praticando uma abominação a Deus. E Manassés, o rei de Israel, o rei de Judá, praticou todas estas abominações e o povo foi no embalo, porque viu o rei fazendo. Só que eles estavam em pecado. Aí Deus, poxa, eu amo tanto o Manassés. Manassés está fazendo tanta coisa errada. Eu amo o Manassés. Eu gostaria de salvar
o Manassés. Eu gostaria de transformar o Manassés. O versículo 10 está escrito assim, ó: e falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não deram ouvidos. Como é que Deus fala com uma pessoa que está fazendo coisas erradas, coisas que são abominações? Deus não vem pessoalmente falar. Deus, ele vai mandar um profeta, ele vai mandar um pregador, ele vai mandar alguém que mostre: olha, isso é pecado. A pessoa que faz isso está pondo a sua alma a perder. A pessoa que pratica estas coisas está praticando abominações. Deus fala através de um pregador. Nesse momento Deus está me usando para falar com você, porque Deus, ele ama a tua alma. Deus ama a tua vida. Ele não quer que você perca a tua alma por causa da idolatria, ou por causa do espiritismo, ou por causa do ocultismo, ou por causa até de uma coisa ingênua como ver o horóscopo. Deixa eu ver aqui o que os planetas dizem. Planeta não diz coisa nenhuma, meu querido. Os mortos não falam coisa alguma. Quem fala é o Deus Todo-Poderoso, porque Ele está vivo pelos séculos dos séculos e Ele está falando com você agora. Ouça! Deus está falando. Não faça igual Manassés. Dê ouvidos. Agora você quer ver tudo que Deus falou com Manassés? Segundo o livro de Reis, capítulo 21, versículo 9. Por isso que eu falo para você, quando você vier na Paz e Vida, traga a sua Bíblia, a sua caneta, faça anotações, porque você vai aprender a palavra de Deus. Olha aqui, ó. Deus foi falar com eles. Levantou o profeta lá, foi falar. Segundo o livro de Reis, capítulo 21, versículo 9, está escrito assim: porém não ouviram. Poxa, a gente cansa de falar, Deus cansa de falar, e o pessoal continua carregando imagens em procissões. Deus falou há muito tempo, nos usa para falar, e as pessoas continuam praticando feitiçaria, ocultismo, magia negra, bruxaria, e acham que não tem nada demais. Porém, não ouviram, porque Manassés de tal modo os fez errar, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Então o Senhor falou pelo ministério dos seus servos, os profetas, dizendo: porquanto Manassés, rei de Judá, fez estas abominações, fazendo pior do que quanto fizeram os amorreus que antes dele foram, e até também a Judá fez pecar com seus ídolos. Atenção, se você tem um ídolo em casa, você está pecando contra Deus. Por isso, assim diz o Senhor, Deus de Israel: eis que hei de trazer tal mal sobre Jerusalém e Judá, que qualquer que ouvir lhe ficarão retinindo ambas as orelhas, e estenderei sobre Jerusalém o cordel de Samaria e o prumo da casa de Acabe, e limparei Jerusalém como quem limpa a escudela a limpa, e a vira sobre a sua face, e desampararei o resto da minha herança, entregá-lo-eis na mão de seus inimigos, e far-se-ão roubo e despojo para todos os seus inimigos, porquanto fizeram o que era mal aos meus olhos e me provocaram a ira, desde o dia em que seus pais saíram do Egito até hoje. De fato, até hoje estão fazendo isso, Deus. E mais disso, também Manassés derramou muitíssimo sangue inocente, até que encheu a Jerusalém de um ao outro extremo, afora o seu pecado, com que fez pecar a Judá, fazendo o que era mal aos olhos do Senhor. Deus falou: agora é comigo. Não quis ouvir? Vai vir o juízo. Vou trazer a espada. Vou entregar vocês nas mãos dos inimigos. Quando uma pessoa pratica essas coisas, ouve e não quer se converter, Deus deixa ela à sorte de Satanás. Deus entrega para os inimigos. Mas olha só, Deus até na entrega, quando entrega uma pessoa ao inimigo ou aos inimigos, até nisso Deus está sendo bom. Voltando para o segundo livro de Crônicas, capítulo 33, versículo 11. Pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes dos exércitos do rei da Síria, os quais prenderam Manassés entre os espinhais, e o amarraram com cadeias e o levaram à Babilônia. Deus falou: então tudo bem. Ele não quer me ouvir,
Já mandei profetas para falar. Ele não quis ouvir por amor. Vamos ver se vai ouvir pela dor. Então Deus permitiu que o rei da Síria viesse, conquistasse Jerusalém e levasse para a Babilônia o rei Manassés. E o Manassés, enquanto estava acorrentado, sendo levado pelo inimigo, e eu quero que você veja nisso uma figura de Satanás, levando a pessoa acorrentada para o exílio, para além das fronteiras. Quero que você entenda isso. Olha o que aconteceu com Manassés, porque ele ainda não tinha morrido, ele estava vivo. Então você que está ouvindo a palavra, mas até hoje não obedeceu, até hoje não fez uma limpeza na tua casa e no teu corpo, até hoje não rejeitou as abominações, por enquanto você está vivo, por enquanto tem chance para você. Agora, depois que a pessoa vai para o inferno mesmo, arrastada pelo inimigo, aí não adianta mais se arrepender, hein? Por enquanto dá para se arrepender. O Manassés, quando estava sendo arrastado para a Babilônia pelo rei da Síria, eu garanto para você que ele foi dizendo: ai, Baal, me livra. Puxa, Baal não me livrou. Eu fiz tantos altares para os Baalins, mas Baal não me livrou. Ah, Deus Sol, Deus Lua, Deus Marte, Deus Plutão, Deus Vênus, me socorre. Puxa, Deus Sol, Deus Lua, Deus Vênus, Deus Plutão, nenhum me livrou. Estou acorrentado, estou sendo arrastado. Ah, adivinho, por que nenhum adivinho me previu essa desgraça? E por que nenhum encantamento e nenhuma feitiçaria que eu fiz me livrou dessa desgraça? Enquanto ele estava sendo arrastado, ele foi refletindo sobre tudo isso. Olha aqui, você que já frequentou tanto terreiro, centro, macumba, feitiçaria, ocultismo, magia negra, você que já abriu o corpo para desenvolver espíritos, porque disseram que você era médium, guia, não sei o quê, você que até estava se preparando para ser mãe de santo, pai de santo, ou quem sabe quem pelo rádio está me ouvindo é pai de santo, é mãe de santo, me diga uma coisa. A tua vida tem melhorado? No tempo que você passou no terreiro, no tempo que você passou no ocultismo, na magia negra, no tempo que você passou aí na adivinhação, na cartomante, na benzedeira, nos adivinhos, a tua vida melhorou? Alguém te livrou de algum mal? Só te aconteceram desgraças e você ainda não percebeu que é a mão de Deus permitindo que o mal te aconteça? Você foi entregue na mão do adversário, mas escute bem essa palavra. Deus permitiu que a tua vida piorasse para que você entendesse que os adivinhos não podem te ajudar, as cartomantes não podem te ajudar, o horóscopo não pode te favorecer, a Aparecida não pode te ajudar, nenhum outro ídolo, nem Iemanjá, nenhum espírito, nenhuma entidade. Deus deixou você chegar ao fundo do poço para que hoje você ouvisse essa palavra que diz: você quer o socorro? Então ouve a voz do Senhor teu Deus. Deus ainda está querendo te resgatar. Deus está querendo que você reflita, que você se arrependa, que você mude de vida, que você rejeite a falsa religião e receba Jesus Cristo como teu único, suficiente e exclusivo Salvador. Manassés está lá na Babilônia, arrasado, chicoteado, humilhado. Era rei e agora é um escravo. O diabo não dá nada para ninguém. O ocultismo não ajuda ninguém. Olha aonde Manassés foi parar. Versículo 12. Eu quero que você veja a misericórdia de Deus. Eu quero que você veja como Deus é bom até com os maus. Versículo 12. E ele, Manassés, aquele homem imprestável, e ele, Manassés, angustiado, quando ele se viu naquele aperto, naquele sufoco, perdeu palácio, perdeu coroa, perdeu a liberdade, perdeu tudo. Ficou a zero, no fundo do poço. Aí ele ficou angustiado. Aí ele caiu em si. Puxa, todas aquelas minhas práticas religiosas que eu achava que iriam me proteger, até meus filhos eu queimei, até os meus filhos eu sacrifiquei no fogo para o Deus Moloque. Ah, tudo que eu fiz foi em vão.
perto estava o meu pai, que me ensinou a palavra, e eu não quis obedecer a palavra. Aí ele, angustiado, olha só, orou deveras ao Senhor. Esse deveras quer dizer, ele orou de verdade. Ele não fez uma oraçãozinha, não. Ele, angustiado, ele orou deveras, orou para valer, entendeu? Orou de verdade, orou com a alma, orou com o coração, orou com arrependimento. Ele, angustiado, orou deveras ao Senhor. Olha aqui, não está orando para Baal, não, nem para uma divindade, nem para os Baalins, nem para os planetas. Ele orou deveras ao Senhor, seu Deus, e humilhou-se muito perante o Deus de seus pais. Meu Deus, eu estou aqui porque eu mereço. Fui escravizado, perdi tudo. Eu não valho nada, eu não presto, eu só fiz coisas erradas na minha vida. Ele se humilhou, ele reconheceu os seus pecados, ele se pôs no pó da terra e ele está orando ao Deus de seus pais. Quem foram os seus antecedentes? Os antecedentes de Manassés? O rei Ezequias, que foi um bom rei, temente a Deus, que era também descendente do rei Davi. Então ele orou pro Deus do rei Davi. Ele orou pro Deus de Ezequias. Falou: ó Deus de Davi, ó Deus do meu pai Ezequias, só o Senhor pode resolver o meu problema. Todos os outros falharam comigo. Meu Deus, eu não mereço o teu favor, eu não mereço a tua ajuda. Eu estou aqui sofrendo porque eu mereço. Eu fui um cego, eu fui um louco. Eu devia estar possuído por um espírito mau, mas agora eu caí na real. Meu Deus, me perdoa, Deus dos meus pais, me perdoa. E orou deveras ao Senhor. Está compreendendo isso? Versículo 13. Ele fez oração. E Deus vai entender Deus. E Deus se aplacou para com ele e ouviu a sua súplica e o tornou a trazer a Jerusalém ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor é Deus. Você pode estar no fundo do poço. Você pode ter sido uma pessoa tão maligna quanto Manassés. Pode ter feito coisas abomináveis. Mas se você se arrepender, se você pedir perdão a Deus, se você se humilhar de verdade, Deus vai restaurar a tua vida. Deus vai te levantar novamente. Mas tem que ter essa entrega. Tem que rejeitar as falsas adorações, as falsas religiões que não podem ajudar, porque se pudessem ajudar, o rei Manassés não tinha ido parar onde ele parou. Olha só, ele se humilhou, reconheceu que só o Senhor é Deus. Olha aqui, reconheceu Manassés que o Senhor é Deus, não tem outro Deus, não tem mais ninguém. A palavra nos diz agora no Novo Testamento que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem, o qual se deu em preço de redenção por todos. Você adorar outra pessoa, ainda que tenha sido a mãe de Jesus, ou um irmão de Jesus, ainda que tenha sido um discípulo, um apóstolo, e você adorar outra pessoa, ou quem sabe uma pessoa até mais atual, Expedito, ou sei lá quem, você pensa que está sendo religioso, mas você está ainda para o fundo do poço. Você está indo para o abismo, para a escravidão, para o tormento. Agora, uma pessoa como Manassés, que praticou todos esses pecados, que derramou tanto sangue inocente, ele se arrepende e Deus perdoa. Um homem que queimou os filhos no fogo, que praticou aquelas coisas, Deus perdoa, Deus salva. Pastor, Deus faz isso? Deus faz. Eu não faria. Eu ia falar: Manassés, queime no fogo do inferno,
que nem você queimou seus filhos. Eu faria isso. A sorte de Manassés é que eu não sou Deus. Mas Deus, o nosso Deus, poxa, o nosso Deus é bom, longânimo, misericordioso, piedoso, se compadece daqueles que se arrependem, Ele perdoa de verdade e restaura a vida da pessoa. Eu, na minha opinião, isso é injusto, mas quem sou eu para dar palpite? Deus é Deus. Se a pessoa se arrepende, pode ter sido a pior pessoa do mundo, Ele salva. Ele restaura. Olha só, quando o Manassés foi restituído ao reino e reconheceu que só o Senhor é Deus, olha o que diz o versículo 15, acompanhe comigo. E tirou da casa do Senhor os deuses estranhos e o ídolo. Puxa vida, o que tem de casa por aí dizendo que é de Deus e que tem imagem lá dentro, tem até basílica construída para imagem, ídolo dentro de uma casa que dizem que é de Deus. Não é de Deus coisa nenhuma, é contra a palavra de Deus. O que Manassés vai fazer depois que ele reconhece que só o Senhor é Deus? Olha só, e tirou da casa do Senhor os deuses estranhos e o ídolo, como também todos os altares que tinha edificado no monte da casa do Senhor e em Jerusalém, e os lançou fora da cidade. E reparou o altar do Senhor e ofereceu sobre ele ofertas pacíficas e de louvor, e mandou a Judá que servisse ao Senhor, Deus de Israel. Amém, igreja? Versículo 20. E dormiu Manassés com seus pais, e o sepultaram em sua casa. Amon, seu filho, reinou em seu lugar. Morreu salvo, não é? Morreu salvo. Sortudo, felizardo, aprontou a vida toda, mas se arrependeu de verdade e foi salvo. Você sabe o que quer dizer Manassés? Manassés quer dizer fazendo-se esquecer. A Bíblia está aí, ó, para mim, para o padre, para o papa, é a mesma Bíblia. A Bíblia está aí para o espírita, para o kardecista, para o macumbeiro, para o feiticeiro. A Bíblia está aí para quem quiser consultar. Só que muitos são Manassés, estão se esquecendo da vontade de Deus. Agora, não tem outro jeito de uma pessoa ser salva através de religiões ou por qualquer outro meio. Tem que ser através da vontade de Deus. E Deus não mudou a sua palavra. O livro de Apocalipse é um livro profético. É um livro que fala de acontecimentos futuros. No futuro, Apocalipse capítulo 22, 15, quero que você olhe comigo agora. Quero que você consulte Apocalipse, esse livro que fala de coisas futuras que ainda vão acontecer. Apocalipse capítulo 22, versículo 12. Jesus dizendo: eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães, e os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a esposa, que é a igreja, dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, e quem quiser, tome de graça da água da vida. Você já sabe quem vai ser salvo e quem não vai. Vai ser salvo quem lava as suas vestiduras
vestiduras no sangue do Cordeiro. Quem recebe Jesus Cristo como único, suficiente e exclusivo Salvador. Ficarão de fora esses que praticam as abominações. Ficarão de fora, está falando de coisas futuras. Jesus disse: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas na igreja. O livro de Apocalipse diz que o pastor é o anjo da igreja. Quem testifica essas coisas é o pastor, é o pregador. Jesus me enviou para te testificar essas coisas. E Ele está dizendo para você: o Espírito Santo, o Espírito de Deus e a esposa, isto é a igreja, dizem: vem. E quem quiser, tome de graça da água da vida. A salvação é de graça, mas tem que ser do jeito que Deus oferece. Só vai ser salvo quem recebe Jesus Cristo como único, suficiente e exclusivo Salvador. A igreja se coloque de pé, por favor. Não me interessa que no cinema está passando um filme de um bruxinho simpático que as crianças querem fazer igual. Olha o que o diabo está ensinando para essa geração. O diabo está preparando filhos para oferecer a Moloque no lago de fogo e enxofre. Livros de ocultismo estão proliferando. As pessoas veem normal aparecer um bruxo na televisão, aparecer um agoureiro na televisão. As pessoas não veem mais mal nenhum. Mas você hoje aqui foi trazido pelo Espírito de Deus, que te falou esta palavra. E agora Ele está dizendo para você: vem. E a igreja está dizendo: vem. E quem quiser, que beba de graça da água da vida. É para quem quiser. Quem não quiser, fica na sua. Mas você já sabe o que vai acontecer. Agora, se a tua vida já andou pesada, se você já andou sofrendo, talvez Deus tenha usado com você a mesma estratégia que Ele usou na vida de Manassés. Deixa eu colocar um pouco de dor para ver se esta pessoa vem. Outros, Deus sabe que não precisa nem usar essa estratégia, basta ouvir a palavra. Deus envia o anjo que prega, e a pessoa que ouve o convite vem, ela vem. Então, esta pessoa vem pelo amor, outros vêm pela dor. Mas se Deus te ama, Ele quer te salvar. E eu creio que Ele te ama. Por isso, olhem todos para mim agora, e quem também está ouvindo pela rádio, presta atenção. Você tem que lavar as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. E não basta apenas você crer em Jesus, mas continuar com os teus ídolos. Às vezes a pessoa joga o ídolo fora, mas continua com o ídolo no coração. Quando vê aquela imagem em qualquer lugar, faz um sinal de reverência. Tem temor, acha que aquela imagem tem algum poder. O ídolo está dentro do coração da pessoa. Você tem que arrancar o ídolo, inclusive, do teu coração. Tem que tirar as abominações do teu coração. Talvez você não consiga fazer isso. É como aquela irmã que deu testemunho: 20 anos eu queria parar de fumar, mas Jesus Cristo me libertou. Eu sozinha não conseguia. E agora, você não tem vontade mais de fumar? Não, não tenho a mínima vontade de fumar. Você sozinho, sozinha não consegue tirar as abominações da tua vida. Mas se você entregar tua vida para Jesus, Ele vai te purificar com o sangue precioso que Ele verteu na cruz. Ele vai te limpar de toda iniquidade. Mas você tem que ouvir o convite que Ele está fazendo. O Espírito de Deus está dizendo: vem. A igreja está dizendo: vem. O pregador está dizendo: vem. Quem quiser, é para quem quer, que tome de graça da água da vida. Jesus disse: quem tem sede, vem a mim e beba. Você não vai beber água lá na fonte de Fátima, que vai te dar uma dor de barriga. Se você quer água pura e cristalina que sai do trono de Deus,
Essa água viva é Jesus Cristo. Então, todos que estão aqui e quem está ouvindo pela rádio, atenção, você que está aqui, olhe bem para mim agora. O convite mais importante da tua vida você recebeu. Jesus quer te salvar, te restaurar e fazer com que você retome as coisas boas que perdeu. Ele quer te dar vida e vida de verdade, mas você tem que pegar esta vida tua aí e entregar para Jesus. Por isso eu pergunto agora para você. Eu pergunto agora para você. E eu pergunto em nome daquele que me enviou à igreja para testificar essas coisas. Eu pergunto, você quer vir? Quantas pessoas aqui querem agora entregar a sua vida exclusivamente para Jesus Cristo? Ergue a mão direita bem alto. Ergue bem alto a sua mão direita. Todos que querem, ergue a mão direita. Muito bem. Outra coisa que eu quero falar. Você que está aqui e tem em casa algum ídolo, alguma imagem, tem na tua casa alguma abominação. Às vezes é um negocinho de incenso que você acende para defumar o ambiente e você pensa que aquilo não tem mal nenhum. Só que aqueles incensos que você comprou no camelô, eles foram consagrados a falsos deuses da Índia. Ou então você tem na sua casa um ídolo que está lá num nicho, na garagem, ou então no terraço da casa, está até com uma luzinha para iluminar, e tem que iluminar mesmo porque ele está em trevas, coitado. E você tem aquelas imagens lá e você convive com a abominação na tua casa. Você convive com a abominação. Você tem ídolos no teu coração. E você quer se libertar dos ídolos. Você que está desviado, desviada, atenção. Você que está afastado, afastada e ouviu essa palavra. Manassés tinha desviado. Ele foi criado na palavra. O rei Ezequias, seu pai, mostrou tudo o que era correto. Mas ele se desviou e foi fazer coisas erradas. Você conhece a palavra, mas foi fazer coisas erradas. Então agora, em nome do Senhor Jesus, chegou o momento de você se humilhar perante o Senhor teu Deus, como fez Manassés. Manassés, ele orou deveras ao Senhor, e ele humilhou a sua alma. Às vezes a pessoa não quer se humilhar, não. Eu não vou lá na frente. Que é isso? Não vou não. Tenho vergonha. Não quer se humilhar. O Manassés, lá no cativeiro, ele falou, não, vou me humilhar. Agora vou me humilhar mesmo, porque é só Deus que pode me ajudar. Ele não quis saber se tinha outros prisioneiros, se ele ia chorar na frente dos outros cativos. Ele queria saber da sua salvação. Ele falou, tem que cuidar de mim. Tem um monte de súditos aqui que também foi aprisionado comigo, mas eu vou chorar e vou me humilhar na frente deles, porque eu estou fazendo isso para Deus. Muita gente viu ele se humilhando. Olha o rei ajoelhado, chorando, pedindo perdão. Ele não estava preocupado com os outros olhares. Ele estava preocupado com a sua própria salvação. Então você que tem ídolos em casa, eu quero que você saia do teu lugar e venha aqui para frente. Você que tem ídolos no teu corpo, no pulso ou pendurado no pescoço, saia do teu lugar e venha aqui para frente. Você que tem ídolos no teu coração, pastor, de vez em quando eu passo na frente de uma imagem, eu fico achando que aquela imagem é sagrada. Sagrada coisa nenhuma, é maldita, é abominação ao Senhor teu Deus. Então você vai sair do teu lugar e você vai vir aqui na frente se o ídolo está no teu coração. E se você está desviado, desviada como Manassés se desviou, você vai agora se humilhar perante o Senhor teu Deus. Você que quer entregar tua vida para Jesus, você que quer voltar para Jesus, e aquele que quer ser restaurado, vai vir aqui na frente em nome de Jesus. Pastor João Ribe, eu ando muito fraco na fé. Eu sinto que se eu continuar desse jeito, Jesus Cristo vai voltar e eu vou ficar, eu vou perecer. Esta é a hora de você se consertar com Deus. Então, cada pessoa que está sentindo o chamado do Espírito
Espírito de Deus que diz: vem, então não fique no seu lugar. Porque se você continuar no seu lugar, você vai continuar com a sua vida arrasada, destruída. Então, ouça o convite e venha